Boa tarde, queridas irmãs e irmãos em Cristo. Que seu amor nos envolva e que suas bênçãos se derramem sobre nós. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa estadia aqui nesse planeta. Nós vamos falar a respeito de perfeição moral. E foi um conselho que Jesus nos deu no seu Evangelho, quando ele nos disse: sede perfeitos como é perfeito o meu Pai que está nos céus. É óbvio que essa caminhada é muito longa, mas como diz um sábio ditado chinês, mesmo uma caminhada de 10.000 quilômetros, nós temos que dar os primeiros passos. E realmente esses passos começaram a ser dados ainda quando nós habitávamos aquele mundo inferior, quando nós éramos aqueles homens das cavernas, uma inteligência muito pequenininha, porque Deus já havia colocado naquele homem primitivo a centelha divina da sua inteligência. Mas foi algo que foi se desenvolvendo bem devagarzinho. O homem das cavernas sequer falava, então só grunhia. Vocês imaginem como nós começamos lá atrás, de uma maneira bem rústica, na verdade. Mas tudo foi passando, a humanidade foi se desenvolvendo, esse ser foi adquirindo hábitos mais gregários, foi constituindo uma família, e de repente então a humanidade foi se formando. Mas os homens primitivos eram ainda muito rudes, eram muito realmente ignorantes, e havia necessidade de um amparo divino. E Deus então, sempre tomando as suas providências, procurava transmitir aos seus filhos os ensinamentos necessários para a sua evolução, para o seu crescimento espiritual. O homem primitivo, assim como o homem durante todas as épocas, ele sempre olhava para o céu e via ali a chuva, os raios, o sol, a lua. Ele tinha conhecimento, assim, uma intuição de que algo havia mais além da sua própria existência, mas não tinha meios nem inteligência ainda para ter certeza dessas coisas. E o tempo foi passando, e no dado momento em que o homem atingiu um nível mais evoluído de inteligência, ele começou a se perguntar: afinal de contas, de onde é que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? E ainda no tempo de Jesus, ali na Judéia, naquelas duas seitas que consistiam no povo de Jesus, que eram os saduceus e os fariseus, havia ainda muitas dúvidas até quanto à continuação da vida após a morte. Os saduceus, que eram materialistas essencialmente, não acreditavam numa vida após a morte, achavam que tudo acabava por ali. Os fariseus eram mais espiritualizados e eles acreditavam numa vida após a morte, e eles chamavam essa vida após a morte de ressurreição. Mas em realidade, ressurreição não é o termo bem adequado, porque em verdade, ressurreição quer dizer o quê? É a volta à vida daquele corpo que morreu. Então, nós temos no nosso Evangelho, quando Jesus vai até Lázaro, realmente ali ele está fazendo com que ocorra a volta da vida daquele corpo que estava ali inerte. Então ele fala: Lázaro, sai e anda. Então nesse caso foi o próprio Lázaro que realmente saiu e andou. Era algo que estava inerte e começou a se movimentar novamente. É diferente, por exemplo, no caso quando Jesus pergunta aos seus discípulos: afinal de contas, quem dizem por aí que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que és Jeremias, outros dizem que és Elias. E ele então responde: pois é, Elias já veio, eles não o reconheceram e fizeram dele o que quiseram. E aí eles perceberam, isso está no próprio Evangelho, explicadinho, de que ele estava se referindo a João Batista. João Batista, então, era Elias, mas não era Elias ressuscitado, porque Elias havia morrido há 400, 500 anos atrás, então nem poeira não tinha mais do corpo do Elias. Na verdade, João Batista era Elias reencarnado, que é a terminologia correta, quando a gente sabe que nós trocamos de roupa, trocamos de vestimenta terrestre, mas o nosso espírito, que é eterno, é que vai ocupando essas diversas vestimentas. Então ali acabou-se sabendo de que realmente a vida prossegue. Mas a gente olha para trás e fica pensando: puxa vida, né? Hoje nós olhamos um computador e a gente fica maravilhado com as respostas que ele nos dá, assim, a um toque de uma tecla. Ele sabe de tudo, ele tem todo o conhecimento, e a gente pensa: tudo isso através de quê? De um chip, uma pecinha diminuta que alguém colocou lá dentro com toda essa programação, e ele faz esses milagres.
E aí a gente pensa assim, puxa, e Deus quando nos criou, por que Ele não aproveitou que estava com a mão na massa ali e colocou um chipzinho dentro de nós e que nós tivéssemos todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a bondade, toda a caridade e não precisássemos fazer mais nada? Pois é, seria muita moleza, não é mesmo? E nós como pais, como habitantes deste mundo, nós sabemos muito bem que todas aquelas coisas que nos são concedidas, como falava minha avó, de mão beijada, sem nenhum esforço, sem que você faça nada para obter, a gente não valoriza, não é mesmo? A gente vê, por exemplo, com um filho que a gente enche muito de coisas, ele pega aquele brinquedinho, dá duas mexidinhas, já deixa de lado, nem se interessa. Mas quando ele pede e a gente não dá, e faz com que ele se esforce para merecer esse brinquedo, quando ele recebe aquela festa, aquela alegria, não é mesmo? E assim que o Pai nos quer. Ele nos quer alegres e realizados pelo esforço que fizermos para nos tornarmos pessoas melhores. Por isso, por uma questão de justiça, Ele nos fez lá na nossa origem, todos nós, sem nenhuma exceção, iguaizinhos, simples e ignorantes. E aí a gente olha algumas figuras exponenciais que a gente admira tanto no mundo de hoje, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá. Ah, não, mas esses daqui Deus deve ter tido uma atenção especial, deve ter dado um empurrãozinho deles, porque não é possível que alguém chegasse no nosso mundo, no nosso século, né, com tanta bondade, com tanta caridade, com tanto amor ao próximo e sem nenhum empurrãozinho do nosso. Não, o nosso Pai é justo e Ele quer que cada um de nós cresça e adquira as suas qualidades através do seu próprio esforço. O que quer dizer tudo isso? Que se Chico Xavier e Madre Teresa alcançaram esse grau que a gente admira tanto de bondade, de caridade, de solidariedade, é porque a cada encarnação que eles aqui passaram, não ficaram perdendo tempo, não ficaram vendo a banda passar, realmente eles arregaçaram as mangas e colocaram-se a produzir tudo aquilo que os ensinamentos de Jesus ensinaram, ou seja, a prática da verdadeira caridade. Por isso, minha gente, só depende de nós. Nós é que exercendo essa grande qualidade que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, é que a gente pode se dedicar ao máximo para a nossa evolução e podemos também fazer o corpo humano. Na próxima eu resolvo. Pois é, só que nós temos que saber que a próxima pode demorar um pouquinho. Olha, a de João, quando ele foi Elias, demorou de 400 a 500 anos. Será que nós vamos querer esperar tudo isso para recomeçar onde nós paramos? Não, de jeito nenhum. Por isso que quando nós rezamos, nós agradecemos a Deus pelo dom da vida e pelo privilégio de estarmos aqui encarnados. Aqui na crosta terrestre é coisa de 20 a 30 bilhões de espíritos esperando uma vezinha para reencarnar e só tem 7 bilhões e meio de vagas aqui. Olha a sorte e o privilégio que nós temos de estarmos aqui. Então, minha gente, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos aqui e realmente praticar tudo que Jesus nos ensinou para que a gente possa evoluir. E um dos conselhos que Jesus nos dá qual é? Passai pela porta estreita. Porque a porta larga é de fácil passagem, mas não conduz a lugar nenhum. Aqueles que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem realmente evoluir espiritualmente, vão procurar passar pela porta estreita. E o que isso quer dizer? Quer dizer que realmente nós vamos ter dificuldades. A gente sempre vai ter que escolher o caminho mais difícil, porque a gente já percebeu que o caminho mais fácil, aquele que é moleza, aquele que de vez em quando dá uma tentaçãozinha da gente seguir, não é o correto. Eu lembro uma história dos Estados Unidos em que um velho índio está com o seu netinho e o netinho pergunta para ele: vovô, e como é que a gente faz para ser bom ou ser mal? Como é que acontecem essas coisas? Então o avô explica para ele: olha, meu netinho, dentro de mim tem 2 lobos muito ferozes e fortes. E um é bom e o outro é mau. E eles estão em constante luta. E aí o netinho pergunta: mas vovô, e qual deles que vence essa luta? Aí o avô sabiamente lhe informa: aquele que eu alimentar melhor.
Por isso, minha gente, vamos alimentar o nosso lado bom, vamos alimentar o nosso lado de caridade, vamos deixar de lado a inveja, a cobiça, a incompreensão, a intolerância, a falta de paciência. Tudo isso é que acaba nos levando para a porta larga. Porque na porta larga é muito fácil, quando as coisas acontecem, a gente grita, esbraveja e fala tudo que quer na hora e magoa e fere todos aqueles que estão à nossa volta. Esse realmente não é o caminho. O caminho correto é aquele que a gente pensa muito nas coisas que vai falar, lembra de todos os conselhos que Jesus nos deu, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, mas qual é a maneira que nós demonstramos isso? É fazendo aquele próximo que está do nosso lado exatamente o que nós gostaríamos que ele nos fizesse se nós estivéssemos no seu lugar. Então, minha gente, é assim que nós devemos proceder. Logicamente, nós estamos num mundo de provas e expiações. Por essa razão, todos nós aqui somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós teríamos um parzinho de asas aqui nas costas, estaríamos voejando por mundos muito mais felizes que existem acima do nosso. Então, gente, realmente nós temos que praticar aqui todas as lições de Jesus. E ele nos fala tanto, não é mesmo? A respeito do amor, a respeito da tolerância e a respeito do perdão acima de tudo. Por isso é que quando Deus percebeu que o homem estava precisando de algum ensinamento numa primeira etapa, o que ele fez? Ele nos forneceu a primeira revelação. Foi quando Moisés recebeu a tábua da lei, aqueles famosos 10 mandamentos. Porque um homem vivia sem regra, ele não sabia exatamente que caminho seguir, e era ainda um povo indisciplinado, era um povo de coração duro, e essas regras vieram ajudá-los a realmente começarem a trilhar o caminho da evolução e do crescimento espiritual. Mas vocês sabem como é que é o ser humano, não é mesmo? O ser humano sempre procura dar um jeitinho nas coisas que ele não acha muito fácil ou que ele não concorda assim 100%. Por exemplo, quando recebemos os 10 mandamentos, nós já tínhamos lá, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas o nosso bom amigo judeu colocou uma vírgula e disse, mas aborrecerás, odiarás o teu inimigo. Não, não foi isso que Deus disse. Tanto que, quando Jesus chegou e todo mundo dizia, nossa, mas ele veio aqui para mudar a lei de Moisés, ele veio aqui para fazer uma lei diferente. E o que ele disse? Não vim fazer nada disso. Eu vim apenas para aperfeiçoar a lei existente e dar-lhe cumprimento. Então vejam, quando ele disse novamente, amar ao próximo como a si mesmo, ele disse mais, amarás o teu inimigo, bendizerás aqueles que te caluniam e perseguem. É muito diferente, não é mesmo? Do que a gente odiar o inimigo. Aqui está dizendo para amar também o inimigo. E para que nós não resistamos ao mal, que nós saibamos pagá-lo com o bem. Esse é o conselho de Jesus. É muito fácil fazer isso? Nossa, para os nossos padrões aqui de vida é quase que impossível. Mas é o ensinamento que ele nos deixa. Que nós realmente sejamos compreensivos, sejamos tolerantes. E pela simples e boa razão de que todos nós devemos nos tolerar mutuamente. Por quê? Porque todos nós, sendo imperfeitos, a gente está sempre errando, está sempre magoando, está sempre fazendo coisas erradas. E, obviamente, se nós formos super exigentes com aqueles que estão à nossa volta, nós estaremos dando a eles 100% de razão para que eles sejam super exigentes também conosco. E aí o que vai acontecer? Ficar exigindo coisas que nós não podemos entregar, já que não somos perfeitos. Então é muito melhor que nós aprendamos o exercício daquela sábia lei que o Pai deixou e que não vai ser revogada jamais, que se chama lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito quer dizer que tudo aquilo que nós plantarmos é exatamente o que nós vamos colher. Então, se você, dentro do seu círculo familiar, social, profissional, ali naquela sua rodinha de amigos, você sempre procurar exercer as coisas boas para essas pessoas, o que você vai receber de volta? Se você for aquele que está sempre apaziguando, é aquele que está sempre tolerando, é sempre aquele que promove a concórdia, é sempre aquele que promove o diálogo, simplesmente vai acontecer exatamente isso. Quando você errar, quando você falhar, todos vão se lembrar do seu comportamento e vão agir da mesma forma que você. E nós teremos aí então o melhor dos mundos, porque nós estaremos semeando a paz e a concórdia.
E se nós perguntássemos aqui, quantos de vocês querem viver em paz, em harmonia dentro das suas famílias, do seu círculo de amigos, profissional, social, todos eles? Todo mundo, lógico que quer. Mas, gente, essas coisas não acontecem por acaso. Essas coisas acontecem quando nós, usando bem o nosso livre-arbítrio, tomamos todas as providências necessárias para fazer deste mundo um mundo melhor. E uma das principais razões que nós devemos tomar um cuidado danado, que é aquela coisa que mais magoa, aquela coisa que mais fere, é o uso da palavra. Vocês vejam que Deus deu um dom maravilhoso para nós em termos de comunicação, que é a palavra. A palavra é tão importante que quando Jesus chegou aqui, sabe o que João disse? Quem era Jesus? No capítulo 1 de João, no versículo 14, ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne, no começo ele diz, no versículo 1 ele diz, no princípio existia o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois então ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Jesus, na realidade, foi a palavra de Deus transformada num ser humano que veio falar aos nossos ouvidos mais de perto. Porque se o Pai se dirigisse diretamente a nós, com sua magnitude e com todo o seu poder, nós não teríamos condição de entender nem de ouvir praticamente nada. Mas Ele mandou Jesus, o seu Filho unigênito, que nos traduziu tudo em miúdos e veio aqui nos contar exatamente o que o Pai pensava a nosso respeito, o que Ele tinha para nos oferecer e principalmente o que Ele tinha a nos exigir. Por isso é que Jesus fala, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Aí a gente fica maravilhoso, nossa, mas essa moleza toda, mas que coisa bacana. Pois é, mas vamos interpretar essas palavras como elas devem ser interpretadas. Jesus diz tudo isso desde que nós realmente sigamos o seu caminho. O que ele diz? Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Não for através de mim, não é porque ele está querendo ser o bam, que é aquele que leva... Não, ele quer dizer, através daquilo que eu ensino para vocês. Se vocês realmente praticarem todos os meus ensinamentos, vocês chegarão a Deus. E aí sim, praticando tudo que eu prego, vocês vão pedir, vocês vão bater e tudo vai acontecer de uma maneira positiva. Por quê? Porque nós estamos adquirindo uma qualidade essencial para quando nós orarmos a Deus e pretendermos alguma coisa. Essa qualidade se chama merecimento. Quando nós trabalhamos na sala de passe, lá no Joana de Anjos, que a gente termina os trabalhos, a gente sempre reza a Deus, agradece e diz, Pai, que todos que hoje passaram por aqui tenham recebido as benesses que vieram buscar, mas olha a condição que a gente coloca, sabendo que com Deus é assim mesmo, de acordo com as suas necessidades e de acordo com os seus merecimentos. Por isso, minha gente, é importante que nós saibamos merecer tudo isso que Deus nos oferece através da prática dos ensinamentos de Jesus. E nós estamos falando aqui a respeito de pessoas que analisam o ser humano e veem como é que eles são. E um dia perguntaram para o Dalai Lama, que é aquele ser muito espiritualizado do Tibete, e perguntaram para ele, mas Dalai Lama, o que o senhor estranha mais no ser humano, no homem? Olha, o que eu estranho mais no homem é que ele passa metade da sua vida trabalhando feito um louco para ganhar dinheiro. E depois ele perde a sua saúde e gasta a outra metade da sua vida gastando aquele dinheiro tentando recuperar a sua saúde. Ele vive tão ansiosamente olhando para o futuro que ele esquece de viver o presente. Esse ser humano que vive como se nunca fosse morrer. E um belo dia, de repente, ele morre como se nunca tivesse vivido. Por isso, minha gente, é importante que nós saibamos não ter essa ansiedade pelo futuro, porque o passado nos serve apenas de lição, de experiência. O futuro, a Deus pertence, diz o sábio ditado. Então, vamos viver o presente. E no presente, a melhor coisa que nós fazemos realmente é praticar a caridade, é praticar as coisas boas. Então, muitas vezes nós reclamamos das coisas que estão à nossa volta.
A gente olha assim para aquele filho problemático que a gente tem, para aquele marido chato, para aquela esposa intransigente, para aquela sogra que e a gente bota defeito em todo mundo. Nós somos os santos, os perfeitos, só nós que não temos nenhum defeitinho. Na verdade, minha gente, nós temos que ter, primeiro, autocrítica de saber que tudo aquilo que nós vemos nos outros nada mais é do que reflexo dos nossos próprios defeitos. Em segundo lugar, de saber que Deus, sempre na sua sabedoria infinita, coloca em nosso caminho tudo o que nós precisamos para evoluir. Então, aquilo que nós chamamos de obstáculos, aquilo que chamamos de dificuldades com essas pessoas, com esses defeitos que a gente acabou de mencionar, na realidade não é nada disso. Não existe problema, não existe dificuldade, não existem obstáculos. O que existe realmente são degraus que o Pai estende à nossa frente e diz: meu filho, suba esses degraus, vence esses obstáculos, porque aí você crescerá espiritualmente e você será uma pessoa muito melhor. E um dado muito importante, essas coisas não acontecem por acaso. O que eu fiz para merecer esse filho, essa mulher, esse marido, assim, a gente sempre reclama, mas na realidade você não fez nada, você escolheu. Porque quando nós estamos lá na erraticidade, naquele departamento reencarnatório, a gente fica despido do famoso véu do esquecimento, porque aqui a gente só consegue ver o hoje, mas lá a gente vê o ontem e todas as encarnações anteriores. E naquele momento, então, a gente percebe todas as burradinhas que fez, o perdão que a gente não concedeu, aqueles com quem nós nos apaziguamos, aqueles filhos que nós rejeitamos, aqueles que nós não promovemos com a nossa inteligência, com a nossa bondade, com a nossa caridade. Mas aí, quando nós estamos do lado de lá, o que acontece? A gente percebe que errou e quer consertar tudo. Deus se planeja e diz que nós queremos todos aqueles de volta, com todos os problemas apontados, mas que desta vez será diferente, porque realmente nós vamos superá-los todos e vamos ser pessoas melhores. E quando nós voltarmos ao Pai, nós vamos dizer para Ele: Pai, aqui estão todos aqueles que me destes. Eles estão aqui de volta, muito melhores do que eles lá chegaram. Não é uma missão fácil, minha gente, é óbvio. Mas se tivesse facilidade nas coisas, nós não teríamos mérito nessas conquistas. Por isso, então, como a gente disse, o grande mal que a gente comete é a maneira como a gente fala as coisas para as pessoas que nós queremos bem, que estão à nossa volta. E não é o que a gente fala que atrapalha, minha gente. Sabe o que é? É como a gente fala. Porque você pode falar exatamente a mesma coisa de uma maneira caridosa, de uma maneira benevolente, e que a pessoa vai aceitar, e que ela vai evoluir, vai crescer daquele jeitinho que você falou. E você pode falar também com uma voz agressiva, você pode falar com raiva, e você então vai agredir a todos aqueles que estão à sua volta, eles vão se afastar de você. A mensagem seria exatamente a mesma, mas só vão chegar aos ouvidos das pessoas de uma maneira positiva aquilo que nós falamos de uma maneira benevolente, aquilo que nós falamos de uma maneira generosa. Lembrando sempre, gente, que pela lei de ação e reação também será assim que os outros se dirigirão a nós quando nós errarmos, quando a gente meter o pé na jaca, quando a gente também fizer as coisas erradas. Não é um mundo maravilhoso a gente tolerar e ser tolerado? Por que então que a gente acha que tem que dizer tudo o que pensa e às vezes até o que não pensa, e na hora a gente solta aquelas coisas grosseiras e o que acontece? A gente bota a mão na cabeça e fala: ai meu Deus, por que eu fui falar isso agora nessa hora? E olha, gente, não existe poder nenhum no mundo que consiga fazer voltar com as suas consequências as palavras que nós proferimos. Por isso é que uma velha frase muito batida diz, e isso é inteiramente verdade, que nós somos senhores de uma maneira total e absoluta de tudo que nós ainda não falamos, mas nós seremos totalmente escravos das palavras que nós já proferimos. Por isso, minha gente, fiquem com as palavrinhas lá dentro de vocês, só soltem para fora quando vocês analisarem o seguinte raciocínio: eu vou falar agora isso para a pessoa que está à minha frente. O que eu vou falar agora vai melhorar o meu relacionamento com ela, vai fazer dela uma pessoa melhor, vai trazer paz à nossa vivência. Se você responder positivamente a tudo isso, pode falar.
Mas olha, um item aqui parece que eu estou meio em dúvida, não sei. Então olha, aí nós vamos seguir aquele sábio ditado popular que diz que o falar é prata, mas o calar muitas vezes é ouro. E a gente então, daquilo que nós não falamos, nós nunca magoamos ninguém e o pensamento é livre. Nós podemos pensar tudo o que nós quisermos, desde que a gente não transforme esses pensamentos em palavras agressivas. Pelo contrário, nós podemos pensar muito mal e lembrando dos conselhos de Jesus, a gente transforma aquilo em palavras amorosas, em palavras generosas. A gente tem uma vontade louca de dar uma criticada naquela pessoa, de acabar com ela, como a gente costuma dizer, e a gente lembra de Jesus e faz exatamente o oposto e tenta promovê-la e fazer dela uma pessoa cada vez melhor. E é assim que nós evoluiremos espiritualmente, porque nós estamos aqui plenos de vícios, de defeitos, de problemas. E como é que nós sabemos que nós estamos caminhando no destino certo da nossa perfeição moral? Todas as vezes que nós superamos esses pequenos obstáculos, todas as vezes que a gente sente aquela dificuldade danada de passar pela porta estreita, mas em que, passando por ali, nós estamos seguindo exatamente aquilo que Jesus nos deixou: a compreensão, o perdão, a tolerância, a generosidade. É lógico que todos nós temos os nossos 5 minutos, de vez em quando a gente perde as estribeiras, mas afinal de contas, perdão foi feito para a gente pedir também. Desculpe, todos que vão nos ouvir vão saber entender que às vezes a gente erra mesmo, porque os outros também vão errar, e numa família, num ambiente que todos sabem se desculpar, sabem reconhecer que erraram, sempre haverá uma evolução espiritual cada vez melhor. Por isso, minha gente, vamos seguir esse caminho, que aí nós vamos chegar a ser aquilo que o nosso Evangelho fala nesse capítulo da perfeição moral. Nós vamos conseguir ser o homem de bem. Homem aqui no sentido de humanidade, homem e mulher, não é verdade? Então, nosso Evangelho, o que fala a respeito do homem de bem? O homem de bem é aquele que coloca a sua cabeça no travesseiro e na hora que ele analisa o dia em que passou, ele vai pensar assim: puxa, será que eu falei de uma maneira desagradável para alguém? Será que alguém ficou contrariado comigo? Se alguma coisa dessas aconteceu, amanhã eu encontro essa pessoa e vou pedir desculpa e vou pedir perdão. O homem de bem é aquele que chega na sua casa e sabe que lá ele vai ter que colher todas as ervas daninhas do seu jardim. E quais são as ervas daninhas? São aqueles maus pensamentos, são aqueles desentendimentos que tem entre o filho e o outro, entre a mulher e o filho, entre o filho e o outro, não sei das quantas. Nós temos que ser aqueles bombeiros que estão sempre com a sua mangueirinha do entendimento e da generosidade e do perdão ligadas, para ensinar todo mundo que nós devemos desculpar, que nós devemos tolerar. E aí então tiraremos essas ervas daninhas do nosso jardim, que são esses pequenos desentendimentos. E o bom jardineiro que tira ervas daninhas do seu jardim, o que acontece? Ele colhe aquelas flores maravilhosas, elas crescem de uma maneira esplendorosa. É assim que Deus nos deu a família para nós tomarmos conta, como se fosse um grande jardim. Mas vamos nos lembrar que de vez em quando tem aquela rosinha lá que espeta o dedo da gente, a gente se machuca, a gente reclama. Não vamos reclamar que as rosas têm espinhos. Vamos agradecer a Deus porque os espinhos também têm rosas. Olhemos o lado positivo das coisas e não fiquemos reclamando apenas daquele lado que a gente fica achando que está tudo errado e que a gente que está sofrendo. Não, nada disso. E vocês vão perceber que a cada momento que passa, vocês irão crescendo cada vez mais. Talvez nós não cheguemos ainda a sermos um Chico Xavier, uma Madre Teresa. Não chegaremos, talvez, nesta encarnação, porque nós não sabemos ainda quantas oportunidades nós teremos, já que Jesus nos disse que o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca, que Ele dará a todas elas tantas e quantas oportunidades forem necessárias. E se Madre Teresa e Chico Xavier chegaram, é porque eles tiveram essas oportunidades e souberam fazer bom uso delas. Isso quer dizer que se nós ainda não tivermos todas as oportunidades que eles tiveram, provavelmente nós as estaremos tendo agora, ou teremos algumas ainda para desfrutar no futuro. O importante é que nós saibamos que Deus é justo, que está sempre se colocando à nossa disposição para nós sermos pessoas cada vez melhores
e atingirmos realmente aquilo que Jesus nos pediu. Sede perfeitos como é perfeito o meu Pai que está nos céus. E que Ele nos abençoe a todos. Muito obrigado.